todos. Gostaria de cumprimentá-los. Aproveitar já agora, abrir o trabalho dessa sessão solene. É uma reunião solene em homenagem à Junta Governativa de Goiânia, semente da Independência Nacional, conforme requerimento número 12.853 de 2021, de autoria dos vereadores Tadeu Calheiros e Ivan Moraes. De imediato, já passo a fazer o chamamento das autoridades para comporem essa mesa de honra. Gostaria de convidar o coautor desse projeto, junto comigo, e para codividir a condução desses trabalhos, o vereador Ivan Moraes. Convidar o excelentíssimo senhor Eduardo Batista, presidente da Câmara Municipal de Goiânia. A excelentíssima senhora Cátia Cunha, co-deputada estadual pelo Juntas. O senhor Arlan de Albuquerque Gadelha Filho, diretor-presidente do Instituto Histórico Arqueológico e Geográfico de Goiânia e ex-deputado federal. E o senhor Maurício Barreto Pedrosa, vice-presidente do Instituto Histórico de Olinda. Formada a mesa de autoridades, neste momento, eu quero convidar a todos para, em posição de respeito, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Estrelado, dedica o verde louro desta
força clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na escola, gentil, pátria amada, Brasil. Quero registrar a presença da co-deputada Eugênia Lima, que também se encontra aqui nesta sessão solene. Nesse momento, vou fazer uma fala em relação a esse requerimento de sessão solene, dividindo esse espaço junto com o vereador Ivan. Iniciarei a fala, em seguida passo a palavra para o vereador Ivan Moraes também fazer a sua fala. Antes disto, queria registrar que o presidente desta casa, Romerinho Jatobá, fica muito feliz com a presença do presidente da Câmara Municipal de Goiânia e que nos pediu para fazer esta representação, tendo em vista um outro compromisso pré-assumido antes mesmo da aprovação desse requerimento. Bem, primeiro é uma satisfação muito grande. Eu sugeri que Vossa Excelência passasse para mim a presidência e fosse fazer sua fala da tribuna, que fica muito mais bonito nas fotos. Então, aproveitando a experiência do vereador, já que tem mais de um mandato nessa casa, Ivan Moraes, e uma satisfação passar a presidência dessa sessão para ele, assim o farei. Obrigado. Antes de iniciar propriamente dito esse discurso, dizer que é uma satisfação poder estar aqui fazendo talvez uma sessão praticamente conjunta de duas casas legislativas aqui de Pernambuco, algo que não tinha acontecido ainda e se deu graças a uma conversa que podemos ter com várias representações de Goiânia, tanto da Câmara Legislativa como do Instituto Arqueológico, e junto com o mandato de Ivan Moraes, e chegamos a essa feliz conclusão de fazermos essa audiência conjunta, aproximando ainda mais esses dois municípios tão importantes aqui para a nossa região, para o nosso estado. É uma satisfação muito grande estar sendo, talvez, estarmos sendo pioneiros nesse tipo de evento. Costumamos dizer que Pernambuco é barrista, por natureza. Parece que já nascemos com a carga genética do amor pelas coisas da terra e superlativamos tudo a nosso favor. Não precisa nem perguntar quem tem o melhor e maior carnaval do mundo, o melhor e maior São João, a cultura mais diversificada, as melhores praias, culinárias riquíssima, o povo mais apaixonado. Enfim, temos orgulho das nossas origens, da pernambucanidade que nos une e do que construímos ao longo da história. Aliás, por falar em história, esse é o principal motivador para a realização desta cerimônia. Queremos restabelecer a verdade cronológica dos fatos e que, infelizmente, é tão esquecida pelos livros e pouco difundida através das gerações. Antes mesmo do famoso Grito do Ipiranga, naquele 7 de setembro de 1822, a nossa independência da coroa portuguesa começou a ser declarada aqui, em solo pernambucano, cerca de um ano antes, quando foi instaurada a Junta Governativa de Goiânia, município pulsante da Mata Norte e que, na época, era considerada a segunda vila mais importante do estado. É isso mesmo, queremos dizer aos quatro cantos que Goiânia é a mãe da independência do Brasil. E não é bairrismo de minha parte, é história. Com o surgimento da Junta, em 29 de agosto de 1821, ressoou o grito de liberdade dos líderes revolucionários de 1817. Entre eles, Felipe Mena Calado da Fonseca e Manuel Clemente Cavalcante de Albuquerque, ganhando força o movimento revolucionário que deu origem à convocação de Beberibe e, consequentemente, à autonomia e independência de Pernambuco, antes mesmo da proclamação da independência do Brasil.
Tais fatos demonstram a importância da Junta Governativa de Goiânia para o restante do país e a elevam ao status de semente da história nacional e do movimento constitucionalista. De acordo com uma pesquisa feita pelo professor historiador Josemir Camilo de Mello, e aqui faço um parênteses nesse discurso para dizer que tivemos o privilégio de aprovar hoje um voto de aplauso ao historiador, assim como aos institutos arqueológicos de Pernambuco, Recife e Olinda, no dia de hoje aqui na Câmara. Então, continuando, de acordo com essa pesquisa feita pelo historiador Josemir Camilo de Mello, há 200 anos vivíamos sob o regime da monarquia absolutista em um Brasil colônia totalmente sem liberdade. Em 1817, houve a gloriosa e trágica Revolução Republicana, cujo fim culminou na prisão de vários líderes. Soltos 4 anos depois, em 1821, esses ex-presos políticos começaram a articular a derrubada do general governador Luiz Dorrego Barreto, o algoz da citada Revolução. Na madrugada do dia 28 de agosto de 1821, o movimento revolucionário chegou em Goiânia. Várias tropas de milícia em diversos engenhos se juntaram para eleger uma junta governativa, como prescreviam as bases da Constituição Portuguesa, que ainda estava sendo escrita. A aliança de vilas, freguesias, engenhos tinha a missão de colocar em prática as ideias da Revolução do Porto, de 24 de agosto de 1820, para instaurar o constitucionalismo em nossa terra. Foi eleito um governo provisório, sob o nome de Junta Governativa Constitucional de Goiânia, cujo presidente foi advogado e vereador goianense Francisco de Paula Gomes dos Santos. Aqui, finalmente, chegamos ao grande destaque da solenidade de hoje: dar visibilidade a este personagem político da história nacional e que tem ligação e raízes com a Câmara Municipal de Recife. Além de presidir a Junta de Goiânia, que governou Pernambuco durante 56 dias, Francisco de Paula Gomes dos Santos também foi vereador do Recife entre 1829 e 1836. Esse resgate histórico feito pelo professor Josemir Camilo de Mello nos enche de orgulho e, por que não dizer, bairrismo. Um ex-parlamentar da Casa José Mariano liderou o movimento de libertação da coroa portuguesa. Nossos aplausos, reconhecimento e gratidão à Goiânia, mãe da independência do Brasil, e a todos que integraram a Junta Governativa, em especial ao ilustre Francisco de Paula Gomes dos Santos. Obrigado. Devolvo agora a presidência dessa sessão ao vereador Tadeu. Passo agora a palavra para o vereador Ivan Moraes fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o vereador Tadeu Calheiros, coautor do requerimento, que preside essa sessão. Companheiro Eduardo Batista, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, muito nos honra a sua presença. Excelentíssima senhora Cátia Cunha, minha colega de partido, codeputada estadual pelas juntas, filha de Goiânia. Senhor Arlan Gadelha de Albuquerque, filho, Arlan de Albuquerque Gadelha, filho, diretor-presidente do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiânia, ex-deputado federal. Senhor Maurício Barreto Pedrosa, vice-presidente do Instituto Histórico de Olinda. Cumprimento minha companheira Eugênia Lima, que ainda não é deputada, mas está presidenta do pessoal de Olinda, quem sabe, daqui a menos tempo do que a gente imagina, não se torna deputada. Minha gente, uma das coisas interessantes, vereador Tadeu, de a gente cumprir mandatos aqui nessa casa, é conhecer mais a nossa história. São muitos aprendizados, companheiro Arlan. Vossa Excelência já teve várias oportunidades de aprender muito e agora está ensinando cada vez mais.
Quando eu fui eleito em 2016, assumi em 2017, eu tive a honra de realizar uma sessão solene justamente sobre os 200 anos da nossa Revolução. E nesse momento tive a oportunidade de aprender sobre um tema que eu não havia aprendido na escola. E fiquei ao mesmo tempo muito feliz e muito indignado, de saber que a primeira Revolução Liberal das Américas aconteceu aqui, que essa capital, essa cidade, viver um governo republicano muito antes de a gente ter noção de que a gente teria independência do Brasil. A gente teve a oportunidade de lidar um pouco e conhecer um pouco sobre as próprias contradições, de um movimento liberal que buscava a independência, mas que naquele momento ainda não encontrava a conjuntura, por exemplo, para demandar a libertação do povo escravizado. Na nossa revolução, que a gente louva e continuará louvando, porque foi pioneira, nós ainda não havíamos consenso naquele momento entre líderes revolucionários da importância de se combater o tráfico, de se combater a escravidão. E que são aprendizados que a gente vai tendo ao longo dos anos. E mais uma vez me indignou, e aí acho que essa indignação se transporta para a sessão de hoje, o desconhecimento sobre a Revolução Pernambucana no Brasil, entendendo, por exemplo, que a gente tem como feriado o 21 de abril, em homenagem a Tiradentes, o Inconfidente, aí sem tirar nada de Tiradentes, mas dizer que a gente tem um feriado em homenagem a uma inconfidência, a um complô que não chegou a se realizar, enquanto nós tivemos aqui uma revolução que foi vitoriosa por algum momento, e que boa parte do país não tem ciência disso. E aí, mais uma vez, me alegrei e me indignei, companheiro Wilfred Gadelha, quando soube que há muito pouco tempo, a partir da conversa que a gente teve lá em Goiânia, Arlan, e depois com a aula que tivemos no gabinete do vereador Tadeu, sobre a pertinência desta homenagem que se faz hoje aqui na casa. Saber que a independência do Brasil começou aqui, dessa forma, com componentes tão objetivos, tão materialmente compreendidos, incontestáveis, diria, e que boa parte do nosso país ainda não conhece. Então, eu pulei a parte histórica, porque acho que o vereador Tadeu resumiu bastante, e tenho certeza que quem vai falar depois de mim vai explicar com muito mais propriedade, mas eu quero dedicar essa fala à importância de nós contarmos nossas próprias histórias. E falo isso não somente sobre o povo recifense, sobre o povo goianense, sobre o povo pernambucano, falo isso sobre cada pessoa, cada grupo, cada etnia, cada aglomeração social, cada coletivo, cada movimento, de perceber a importância de contar suas próprias histórias, de não nos perdermos a partir de relatos que são de outras pessoas. Se diz muito, isso é um ditado tão repetido, que se o leão contasse a história da caça seria outra. A escritora nigeriana Chimamanda Adichie fala muito do perigo da história única. Quando a gente começa a entender um sujeito, ou uma cidade, ou um agrupamento político, um agrupamento religioso, a partir de uma visão única, via de regra, estabelecida por uma outra pessoa, ou um outro grupo, via de regra estabelecida por uma pessoa ou outro grupo que exerce poder sobre aquele de quem se conta a história. Pernambuco é um estado que não baixa a cabeça, o vereador Tadeu falou muito bem. Nós somos um estado conhecido por ser o estado mais revolucionário em linha reta da América Latina. E a gente não vai baixar a cabeça dessa vez, a gente vai aprender cada vez mais. E acho que essa sessão de hoje, ela inicia um ciclo, a partir do compromisso dos nossos 2 mandatos, vereador Tadeu, que inclui também o compromisso com a Câmara de Goiânia, com o Instituto do Patrimônio Histórico, dessa história ser cada vez mais contada. De nossas crianças que estão na escola, que estão aprendendo sobre a independência do nosso país, jamais deixarem de saber da importância de Goiânia e de Recife nesse processo. Jamais deixar de saber da importância de Francisco Paulo Gomes da Silva. Que precisa ser lembrado em Logradouro, aqui nessa cidade. Esse é um compromisso que eu e o vereador Tadeu já tomamos diante do presidente da Câmara de Goiânia, do companheiro Arlan. Próximo ano agora vamos ver uma praça, uma rua. Há tantos logradouros sem nome na nossa cidade do Recife, algum precisa lembrar o estabelecimento da Junta Governativa de Goiânia.
para que as pessoas, quando passem por lá, perguntem, rapaz, que nome é esse? Né? Para que as pessoas, quando passem pela Gervásio Pires, aqui pertinho, saibam quem foi Gervásio Pires, a importância que teve na expulsão de Luiz do Rego Barreto da nossa cidade, do nosso estado. Então, que bom que a gente está aqui hoje, não vou tomar mais o tempo, porque eu estou doido para ouvir a história, mas que bom que a gente está aqui hoje, que bom que a gente está aprendendo isso, que bom que a Câmara Legislativa, a Câmara Municipal do Recife, já tem nos seus anais o reconhecimento dessa junta, a importância dessa junta, a certeza de que a independência do nosso país começou aqui não apenas através da Revolução Vitoriosa de 17, mas através da junta que foi pioneira, que permaneceu e que jamais foi derrotada, pelo contrário. Na Junta Governativa de Goiânia, ela foi vitoriosa e abriu as portas para o movimento libertário que deu origem à República, depois República, do nosso país. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, vereador Ivan Moraes. Belo discurso, sem sombra de dúvida. Essa oportunidade de aprender é sempre muito importante, é muito bacana e, além disso, todo esse aprendizado, ainda tive essa oportunidade de estar trabalhando mais uma vez junto ao mandato do vereador Ivan, que conheci nessa legislatura, e o destino e as pautas e as nossas atividades, apesar de termos correntes ideológicas algumas vezes um pouco diferentes, nos coloca em momentos, várias vezes, de união e de colaboração mútua, um mandato que eu respeito muito, tenho certeza que a recíproca é verdadeira e que a gente tem conseguido construir bastante conjuntamente. Inclusive, esse compromisso de colocar o nome num logradouro, o compromisso de tentar colocar no calendário das nossas escolas, esse assunto tem que estar dentro da sala de aula, ainda de criar data comemorativa aqui no Recife, no calendário recifense, essa data, tudo compromisso que nós assumimos conjuntamente, nada ideia minha ou sozinho de Ivan, que foi construída junto com essas pessoas que fazem o Instituto, que fazem a Câmara de Vereadores de Goiânia, da professora Solange, em cuja qual eu quero aproveitar e registrar mais algumas ilustres presenças aqui nessa sessão, como do vereador e vice-presidente dessa casa, o vereador Hélio Guabiraba, o líder da situação, o vereador Samuel Salazar, o senhor Silvio Amorim, representando o Instituto Arqueológico de Pernambuco, o doutor Roberto Pereira, do Conselho de Preservação do Estado, a professora Solange, vice-presidente também do Instituto Arqueológico de Goiânia. Quebrando o protocolo, mas não poderíamos perder essa oportunidade, eu queria passar a palavra para o presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia, o senhor vereador Eduardo Batista. Boa tarde a todos. Vou pedir permissão para retirar a máscara. Saudar o vereador Tadeu Calheiros, que preside essa sessão solene em homenagem à Junta Governativa de Goiânia, coautor do requerimento. Saudar o senhor vereador Ivan Moraes, coautor do requerimento. Saudar a excelentíssima senhora Cátia Cunha, co-deputada estadual da Junta de Pernambuco. Saudar o senhor Arlan Gadelha Filho, diretor-presidente do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiânia e ex-deputado federal. Saudar o senhor Maurício Barreto Pedrosa, vice-presidente do Instituto Histórico de Olinda. Saudar o vereador Hélio Guabiraba e saudar o vereador Samuel Salazar. E saudar também as demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Inicio minhas palavras agradecendo a Deus pela feliz oportunidade de por estar presidente da Câmara Municipal de Goiânia,
viver tão importante momento em que esta casa de José Mariano presta uma magna homenagem à casa de José Pinto de Abreu, então Vila de Goiânia, pelo registro dos 200 anos da eleição da Junta Governativa de Goiânia. Afirmou Assis Chateaubriand, em um de seus eloquentes discursos, que quem se dispuser a escrever sobre a história do Brasil tem que dedicar algumas páginas a Goiânia. Muito feliz a citação do ilustre brasileiro, nascido na Paraíba, Dr. Chateaubriand. Goiânia, em todos os movimentos liberais e revolucionários da história brasileira, se fez presente. Em 1646, as heroínas de Tejuco-Papo. Em 1848, a Revolução Praeira, com o grande líder Nunes Machado. Em 1888, com a abolição dos escravos, que quando a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, Goiânia já não possuía mais nenhum escravo. Retornando a 1821, por consequência dos princípios revolucionários de 1817, Goiânia, não suportando mais as consequências da humilhação e violência praticada pelo então general Luiz do Rego Barreto, movida pelo espírito de liberdade do seu povo, em 29 de agosto de 1821, tendo à frente o presidente da Câmara, Casa e Cadeia, o vereador Francisco de Paula Gomes dos Santos, iniciou a marcha, partindo de Goiânia com destino a Recife, passando por lugarejos e vilas e chegando a Olinda com 7.000 pessoas, bravos pernambucanos, cujo objetivo era o de decretar a independência de Pernambuco do jugo português, até então sob o comando do tirano general lusitano. Eleita a Junta Governativa de Goiânia, com o apoio das vilas, hoje câmaras, de Igaraçu, Nazaré, Limoeiro, Vitória, Jaboatão, Cabo, Olinda, Recife e Pilar na Paraíba, e devidamente empossada, tendo como seu presidente o bravo goianense Francisco de Paula Gomes dos Santos. Instalou-se na Câmara, Casa e Cadeia da então Vila de Goiânia o governo provisório de Pernambuco durante 56 dias. Consolidada a eleição da Junta Provisória da província de Pernambuco, tendo como presidente o ilustre pernambucano Gervásio Pires, eleito na Convenção de Bibiribe, assumiu em definitivo a chefia do governo de Pernambuco. Assim sendo, o general Luiz do Rego retirasse suas tropas, voltando para Portugal, sendo proclamada a independência de Pernambuco 11 meses antes da independência do Brasil. Viva Recife! Viva Goiânia, mãe da independência do Brasil. Muito obrigado. Quero registrar a presença do senhor Fernando Melo, vice-presidente do Instituto Histórico de Itamaracá e representa o Instituto de Igaraçu. Dando seguimento, quero convidar, conjuntamente a mim, o vereador Irivan Moraes, para que possamos fazer a entrega de uma placa em homenagem à Junta Governativa de Goiânia, semente da Independência Nacional, neste ato sendo representado pelo senhor Arlan Gadelha Filho.
A Câmara Municipal do Recife, tendo em vista o disposto no requerimento 12893/2021, aprovado no dia 30 de novembro de 2021, realiza sessão solene em homenagem ao bicentenário da Junta Governativa de Goiânia, destacando em especial a pessoa do ex-vereador da cidade do Recife, Francisco de Paula Gomes dos Santos, que presidiu a referida junta. Recife, 30 de novembro de 2021, proposta de autoria dos vereadores Ivan Moraes e Tadeu Calheiros. Quero, em ato contínuo, convidar o senhor Arlan Gadelha Filho para que faça suas colocações em nome da Junta Governativa de Goiânia. Como goianense, também vou tirar aqui a máscara, viu, Eduardo? Senhor presidente, senhores presidentes, nobres vereadores, Tadeu Calheiros e Ivan Moraes, minha conterrânea, co-deputada Cátia Cunha, confrade, amigo Maurício Barreto, meu amigo e conterrâneo, vereador, presidente, Eduardo Batista. Nobres, confrades, confreiras, minhas senhoras, meus senhores. É importante registrar a emoção. Ontem, falando com um grande amigo da política, estaria voltando aqui à Câmara do Recife, a Casa Zé Mariano, 44 anos após. Falei com o telefone ontem com o meu líder nesta casa, José Carlos Vasconcelos, com quem aqui aprendi muito, em grandes momentos políticos, Roberto Pereira, Ângelo Castelo Branco sabe disso, momento da efervescência política nacional. E dizendo a Zé Carlos Vasconcelos ontem, retornaria à Casa Zé Mariano para fazer uma grande homenagem. Uma homenagem histórica, como colocou aqui Ivan e Tadeu e Eduardo. Uma revolução esquecida. Uma revolução que foi a única vencedora. 17 foi sufocada, 24, 48, mas 21 não. 21 se instalou a semente, como diz o painel, da independência do Brasil. 56 anos governada por um goianense. Goianense este, que saiu de Goiânia após a sua grande liderança política, preso em 17, líder em 21, sobrevive a 24 e chega à casa de Zé Mariano hoje em 29. Segundo, o primeiro goianense a fazer esse percurso. O segundo é o conterrâneo, Wilfredo Gadelha sabe disso, Expedito Corrêa de Oliveira, ex-vereador de Goiânia e ex-vereador da cidade do Recife. Quero agradecer em nome do Instituto Histórico de Goiânia essa iniciativa que é histórica, que é preciso, como os dois estão politicamente dispostos, cobrar dos gestores públicos do Recife o registro da história de Pernambuco. 21 é a revolução esquecida, como diz o professor Bill Vicente. Ninguém fala nela. E é a única que foi vencedora. É a única que expulsou de verdade o governo português de Pernambuco. Mortes ocorreram no combate no Largo de Afogados. E é preciso, vereador Ivan Moraes, vereador Tadeu Calheiros, é preciso resgatar e consolidar essa história. Senão, continuaremos a ficarmos reféns
da corte portuguesa instalada no Sudeste, no Rio de Janeiro. Precisamos fazer com que Pernambuco volte a ocupar sua rebeldia na história. E o Recife, como capital, precisa capitanear a história de Pernambuco. A historiografia toda que nós aprendemos nos colégios é o grito do Ipiranga, é 7 de setembro. Na próxima sexta-feira, a grande loja maçônica do Brasil vai celebrar em Goiânia a comemoração do bicentenário. Por quê? Porque houve uma decisão dos pernambucanos que compõem a loja maçônica do Brasil, que antes de janeiro de 22, que o Sudeste vai comemorar o grito, o fico, precisamos comemorar 21 em Pernambuco, em Goiânia e no Recife. É esta corrida que os institutos históricos de Goiânia, de Olinda e o arqueológico estão trazendo a esta casa. Trago aqui a saudação do Instituto Histórico de Vitória de Santo Antão, através de seu presidente Pedro Ferra, que motivos superiores não permitiram comparecer a esta sessão. Mas é importante, é uma peregrinação de um esforço sobre-humano, professor Roberto Pereira e amigo, de enfrentar as dificuldades para se comemorar o bicentenário deste momento importante que é a Revolução de 1821. Quero dizer aos senhores, a Câmara do Recife, a Casa de José Mariano, revive um dos momentos mais importantes da sua história. Quantas vezes assistimos aqui o Parque 13 de Maio, a Faculdade de Direito, cercada pela cavalaria e pelos cachorros dos então governantes de Pernambuco. Hoje, estamos numa democracia. Embora tentem ameaçá-la, mas estamos aqui para dizer o seguinte: com bravura de pernambucanos, vamos em frente, levar a história de Pernambuco para o Brasil. Salve Goiânia, salve Olinda, salve Recife. Muito obrigado, boa tarde. Estamos chegando ao final dessa tão importante e merecida sessão solene, essa homenagem. Queria agradecer demais a oportunidade que tivemos para trabalhar mais uma vez junto ao vereador Ivan Moraes, numa causa tão nobre. Agradecer demais ao Iago, ao povo goianiense, por nos trazer, primeiro, por fazer parte da nossa história com muita bravura, e segundo, por nos trazer mais uma aula de história. Agradecer a todas as autoridades aqui na mesa presentes e a todos vocês que acompanharam essa sessão solene. Queria convidar a todos agora que, em posição de respeito, acompanhar o hino da cidade do Recife. Se desenha
Mais uma vez, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada essa sessão solene. Obrigado.